Bom, vamos dar continuidade então ao nosso plano semanal. Vamos dar uma olhada aí no S&P, pessoal, cada vez mais alta, mais alta, mais alta. Não para de subir, certo? E as oportunidades aí que deram para entrar nesse movimento já foi há algum tempo aí, nossa tradicional ABCD, e depois simplesmente aí foi uma extensão reta que, olha, isso é gráfico semanal. Então no S&P, pessoal, nada muito interessante. Essa semana simplesmente tivemos aí, quem sabe, um candle finalmente de exaustão, mas o S&P nada. Vamos aqui em diário, vocês podem ver aí que tivemos aí, quem sabe, um rompimento, zona de suporte e resistência, um pullback, um quadrão de candle e boom, mas nada muito forte, ao menos que eu tenha operado. Vamos aí, Dow Jones, vocês podem saber que nada, são muito correlacionados. Olhem o tamanho desse martelo engolfing, simplesmente o mercado não parou de subir desde então. Se nós descermos aqui para gráfico diário, a gente pode ver que aí nas pequenas zonas de intermediárias de suporte e resistência teve boas entradas, mas eu, pessoal, pessoalmente ficando de fora do mercado de índice, afinal de contas o mercado aí de moedas deu bastante operações. Dos índices, eu vou dizer aqui para vocês que FTSE é o que eu acho mais interessante. Notem que enquanto os índices norte-americanos começam a baterem altas, altas, mais altas, mais altas, a Inglaterra realmente não consegue sair dessa pequena lateralização de topo, certo? Nós temos uma engolfing essa semana, não é uma engolfing clássica ou também não é um martelo como esse que foi responsável por não jogar aqui embaixo, mas temos uma engolfing. Quem sabe aí a gente possa ver aí o FTSE trabalhando nesta zona entre 6.650 e 6.500 na próxima semana. Vamos esperar. Aqui em diário vocês podem ver que realmente tem uma entrada de venda, pessoal. Isso é uma grande entrada de venda. Olha o tamanho das sombras aqui que o mercado tenta subir e rapidamente já entra a venda, mercado tenta subir, entra a venda, mercado tenta subir, entra a venda, mercado tenta subir, olhem as sombras aqui. E finalmente o que eu gostei de ver na fechamento de sexta-feira, apesar de ser um dia normal de realização de lucro, estamos virando mês aí também, é fechamento abaixo de 6650. Por isso eu gostaria aí, um desejo meu é que o FTSE próxima semana venha operar nessa área aqui, certo? E para buscar operações nessa área ou inclusive aonde nós estamos. Então um dos índices eu acho que é o que mais vale ficar de olho. Vamos no mercado de commodity aí, silver, prata, pessoal. Estamos chegando aí a 19, uma zona interessantíssima. Vocês podem ver que em semanal a gente não tem nada e em gráfico diário a gente começa aí, que é o normal, ver uma flutuação do preço, né? Esse vai e volta, que eu digo, é o preço brincando aí, em uma zona de psicológica, de antiga suporte e resistência, que a gente só está esperando aí para quem sabe voltar a ver uma alta da prata. Gostaríamos de ter visto sexta-feira um candle dessa magnitude, certo? Lembro do coach que a gente fez, mas não foi o que a gente teve. Aqui a gente tem uma pequena estrela. Pessoal, o bom dessa estrela é a facilidade da administração da posição, podendo aí ter um risco bem curto e um ganho muito grande. Eu particularmente não gosto, certo? Não irei operar. Quem sabe aqui uma estrela desse tamanho aqui, entrada, e aí sim poderia nos dar um grande movimento essa alta. Não quer dizer que preço candles pequenos não possam reverter. Aqui a gente tem um exemplo bem claro, candle pequeno que simplesmente no outro dia, lembrando que a gente está em gráfico diário, o mercado derreteu aí e isso significa muito. Vamos ao ouro, mesma dinâmica da prata, em semanal nada, querendo fazer um candle de reversão, mas esse candle no mínimo deveria ter fechado aqui, próximo à nossa linha de suporte e resistência em vermelho. Vamos diário aqui que fica mais claro. Esse fechamento deveria ter sido aqui nesta zona aqui para a gente ter um candle semanal de reversão. Não foi o que aconteceu. Nós temos aí a observar, sem dúvida nenhuma, se o mercado superar esta zona de 12,71,
e conseguir ir alta, bom, vamos ficar de olho e também, caso o mercado voltar a testar, der um padrão de venda aqui, vamos entrar de baixo. Se o mercado ficar flutuando nessa área, 12.000 ou 1.200, perdão, desculpe, 12.000 é uma zona interessantíssima aí para a gente tentar buscar excelentes operações. Mercado Forex, pessoal, temos em gráfico semanal, temos somente duas, dois pares, perdão, interessantes. Não são muito recomendados ao meu estilo, apesar de terem tecnicamente um padrão de candle, mas devido ao seu tamanho, que é o AUD-CAD e o AUD-NZD, certo? Basta olhar aí na tabelinha ao lado que você vai ver. Vamos então no diário, Euro NZD, pessoal, candle de definição, isso não é um martelo, olhem a abertura, olhem o fechamento, isso não é um martelo, então para mim estou fora. Euro USD, podia aí dar uma folguinha para a gente voltar a operar esse par, afinal de contas faz bom tempo que a gente não opera, mas isso depende do mercado, simplesmente quem sabe uma pequena realização de sexta-feira para continuar alta e ou não, né? Vamos acompanhar, mas nessa sexta-feira nada que ver. O SDCAD, nossa pequena estrutura já foi rompida, pessoal. Portanto, inclusive vou até tirar essa linha de mais longo prazo. Vamos traçar uma linha de menor prazo aqui, certo? Não é por acaso que essa linha tem uma confluência de suporte e resistência. Para nós aí vamos esperar uma engolfing de alta, pode ser que o mercado continue indo em alta, mas estamos batendo altas e altas, eu prefiro esperar uma reversão aí. Mesma coisa no GPB USD, altas, mais altas, mais altas, pessoal. Caso, vou até deletar, não faz muito tempo que a gente teve nessa zona aqui, mas vamos deletar essas linhas, não tem por que ficar muito com linha no gráfico. Estamos aí, vamos aqui para a semanal, vamos ver a próxima zona de suporte e resistência clássica desse preço, que seria nessa zona aqui de 165, certo? Voltamos para diário, dá uma reduzida aqui. Vocês podem ver que aí a gente está nessa área e a Libra está sendo a grande campeã de valorização nos últimos tempos. O SDCHF, pessoal, aqui o que a gente tem? Um pequeno martelo, entrada de compra em 0,92. Para mim esse martelo que eu gostaria para mim operar deveria ter fechado acima, certo? E não foi o que ele fez, portanto ficarei de olho aí. O SDJPY, pessoal, novamente outro par. O JPY é um par muito legal para operar estruturas, certo? Tem uma grande efetividade. Aqui nós temos uma linha com ângulo muito agudo, mas essa linha já pode ser traçada. Vamos ver aí o que o preço irá fazer nessa zona aqui. Gostaria que o preço continuasse subindo, e aqui então ter um padrão para norte ou para o sul. CHF-JPY, pessoal, cada vez mais alto, já podemos tirar essa linha, vamos colocar aqui para buscar um número redondo, certo? Afinal de contas, o nosso broker não tem dados mais antigos que esse. Já podemos deletar esta linha também. Esta é a situação atual desse par, CHF-JPY, para mim, enquanto não tivermos nada, ao menos que mostre alguma outra movimentação, mudança, estou fora. Vamos ao AUD USD, os pares com AUD são os mais interessantes, no momento, acredito, onde estarei aí buscando operações ao menos no início da semana. E aqui nós temos um candle de definição, uma zona de suporte e resistência. Pode ser que essa semana aí a gente consiga um padrãozinho diário que nos volte, né, que consiga finalmente terminar essa queda do AUD que está sendo muito grande. Um par para observar, Euro GBP, chegando aí, pessoal, finalmente a 0,8280, o 0,83 é exatamente onde ele está neste momento, mas vamos observar, é um par que não se movimenta muito, mas quando movimenta são alguns movimentos fáceis de serem identificados, e, portanto, fácil de colocar o dinheiro no banco. Euro-AUD, esse é um par que eu estou observando, pessoal, não é à toa que eu falei do AUD, aqui nós temos Euro-AUD, certo? Nós temos um topo triplo, certo? Esse é um primeiro topo, segundo topo e uma confirmação aqui em terceiro topo, com uma grande distância entre eles, para mim isso é fundamental para ser caracterizado. Número psicológico, infelizmente, essa
martelinho aqui, para mim foi muito pequeno, tá? Olhem esse martelo. Olhem esse martelo, vocês vão ver que é o mesmo tamanho. Esse martelo foi, ao meu entender, responsável por jogar o preço aqui para baixo, quase 500 pips de queda. Mas para mim, pessoal, muito pouca informação referente a este tipo de trade, especialmente aí para a administração do trade. Para aqueles que são mais angustiados aí, quem sabe buscar uma operação em 4 horas ou até mesmo em 1 hora, que aí fica mais fácil, né? Aqui vocês podem ver uma tentativa de engolfe, uma engolfing de 8 horas. Quem vendeu aqui conseguiu já diminuir o risco de uma forma mais agressiva, mas não é a forma a qual eu gosto de operar. Euro JPY, pessoal, nada o que fazer. GBP Audi, aí vamos esperar 1,8150, uma zona muito interessante. GBP CHF, de olho nele, mas enquanto ele não nos der nada, vamos ficar de fora. CAD JPY, atenção, 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 estamos chegando aí 97,32, zona para ficar de olho. GBP JPY 170 está perto, vamos aguardar um pouco. Aqui nós começamos novamente agora com os pares Audi. Notem, se o preço tivesse fechado acima de 97, seria um belíssimo setup, uma entrada muito clara, que no mínimo nos jogaria 200 pips para cima. Não foi o que aconteceu, mas vamos ficar de olho. Audi NZD é um par que diria a todos que é um par que eu gosto, né? É uma formação interessante. O que eu mais gosto nesse par é a administração da posição aí. Nós temos um setup de venda aqui ainda, apesar desse martelo de compra, certo? Eu gostaria de operar a venda, no mínimo que me jogaria aí, no mínimo ao meio dessa consolidação, mas vamos ficar de olho, pessoal. Temos aí a abertura de domingo, segunda-feira, para decidir, quem sabe, uma operação, um time frame menor. Para aqueles que operarem diário, que eu acredito que eu irei fazer, não estou garantido ainda, eu estou pensando, e quando eu penso realmente, normalmente eu não o faço, porque as entradas para mim têm que ser claras, como essa, e assim a gente vai. Mas vamos em frente, é um par que eu acho que tem uma possibilidade de ganho. Vamos olhando os outros pares. EuroCAD, nada que fazer, pessoal, ou vamos a 1,45 ou 1,43, sem até lá, sem fazer nada. NZDJPY, simplesmente consolidação em topo. Vejam que aqui nós temos a curtíssimo prazo essa estrutura aqui, pessoal, certo? Que quando explode você sabe, e estamos na zona de suporte e resistência. Pode ser que exploda aí no domingo, na segunda, e dê um candle assim, a gente fique fora, não tem problema, vamos esperar as próximas oportunidades. NZD USD, candle de definição, uma tendência de baixa fortíssima, estamos sob uma zona muito importante de suporte e resistência, aqui vocês podem ver o porquê. E estou fora por enquanto. Audi NZD, um outro par interessante, a gente comentou que em semanal ele está com um pequeno padrão, não fechou acima dessa região de diário, certo? Aqui ó, 1.1212 para mim foi interessante, fechou realmente a 1.1190, praticamente 1.12. Lembrem-se que isso é diário, pode acontecer isso nos próximos dias, apesar da venda que nós estamos tendo no Audi. GBP-CAD, pessoal, nada o que fazer. GBP-NZD, um outro candle novamente dos pares GBP que continua em alta. USD, SGD, vamos esperar, pessoal, finalmente nós estamos tomando alguma decisão aí para buscar 1.26, 1.25. E por último, o nosso par USD MXN, isso é dólar americano por peso mexicano. Estamos aqui consolidado nessa zona e eu volto a dizer, porque eu tenho visto muita gente acabando sendo estopado de bobeira. Pessoal, par extremamente exótico, com grandes sombras. Tentem, conselho, a operar somente os extremos maiores. Se vocês quiserem fechar ou fazer a administração da posição nessa zona intermediária, como a gente opera umas figuras de uma forma mais agressiva, não tem problema, mas tentem buscar operações onde estão com maior probabilidade de ganho, que são os extremos, certo? Então eu espero aí excelente semana para todos. Voltando, resumindo, 2 pares em semanais com possibilidades de trade, Audi CAD e Audi NZD, apesar dos padrões de candle serem pequenos, então sugiro que vocês olhem
e tomei a própria decisão, e em diário o Audi CHF seria o único, ao menos para a abertura de domingo, segunda-feira, que estaria sendo interessante para operar. Um grande abraço, excelentes operações a todos e tchau, tchau.